A gente conversa ao vivo com a Fernanda Seabra, ela que é dermatologista oncológica da Oncoclínicas Brasília. Doutora Fernanda, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. É um prazer estar aqui com vocês hoje, principalmente nesse mês, o Dezembro Laranja, que é um mês tão especial para a dermatologia. Muito bem, o prazer é todo nosso. Este é um mês, então, não é, doutora, de prevenção, de conscientização da importância de se combater o câncer de pele. Conta um pouco mais sobre a escolha desse mês e sobre a importância dessa campanha. Então, essa campanha para a dermatologia é muito importante. É nesse mês, o Dezembro Laranja, que a gente fez a nossa campanha no Hospital Universitário no sábado passado, no dia 2. Nós tivemos mais de 100 casos diagnosticados de câncer de pele, mais de 30 cirurgias realizadas na hora durante a campanha. Foi um passo muito importante, um passo social muito importante de conscientização, prevenção, diagnóstico e tratamento. Doutora Fernanda, a gente está falando aqui desde o início do jornal hoje sobre a importância do protetor solar. Eu acho que eu, a Ariane, todo mundo que está ouvindo sabe da importância, mas a gente precisa ouvir com frequência para a gente se convencer de uma vez por todas da importância do protetor solar. Por que o protetor solar é tão importante? Olha, o protetor solar, assim como os protetores físicos, como chapéu, boné, óculos escuros, ele tem um passo fundamental na nossa rotina de cuidados com a pele. Porque o protetor solar é um protetor, além de físico, é um protetor químico. Ele vai proteger a gente contra duas radiações, que é o ultravioleta A e o ultravioleta B. O ultravioleta, que é um raio emitido pelo sol, o mais relacionado ao risco de câncer de pele é o ultravioleta B, que está entre 9 da manhã às 16 horas, de forma especial. Por isso que eu sempre falo para os pacientes, quando for sair de casa, isso porque nós moramos num país tropical, gente. Quando for sair de casa, aplique o protetor e reaplique o protetor a cada 3 horas. Eu sei que é muito difícil, às vezes os pacientes não têm hábito de aplicar o protetor, mas isso é uma questão de hábito. Eu falo muito para os meus pacientes que eu acho que é capaz de eu esquecer de escovar os dentes, mas o protetor eu não deixo de passar. Muito bom. E isso foi um processo de construção, né, doutora? Não foi da noite para o dia, né? Exato, claro. E eu sei que os homens é mais difícil, né? Porque vocês não gostam de passar nada. Nada que fique melequento, nada que tenha que atrapalhar o dia, eu sei. Mas hoje as indústrias, elas evoluíram tanto no veículo do protetor solar. A gente tem protetor em bruma, a gente tem protetor em spray, a gente tem protetor em gel, a gente tem protetor em creme. A gente tem tantas formas de facilitar a nossa vida. Então, hoje em dia, o uso do protetor é mais do que importante e essencial. Nós moramos num país tropical, a nossa incidência de radiação solar é muito importante em relação a diversos países do mundo. Então, a gente precisa aplicar o protetor solar. Muito bom. E doutora, qual que é o filtro ou o fator mínimo de proteção desse protetor? E a pergunta que eu já caso com essa é no caso das maquiagens. De repente você abrir mão do protetor e passar uma base ou um pó que tem algum fator de proteção, é equivalente? Pode ser feito ou não? Então, o que eu falo que no rosto eu uso no mínimo e oriento todos os meus pacientes para oncoclínicas a usar no mínimo SPF 30. Os pacientes que são bem clarinhos, os pacientes que já têm, assim, um sofrimento na pele por conta do sol, paciente cheio de mancha, porque quando o paciente chega para mim cheio de mancha, eu já sei que a pele dele passou do ponto no sol. Então, é um paciente que já sofreu com o sol. Eu prefiro, além do FPS 30, aplicar um protetor com cor. Aí, esse protetor com cor, que é a base, o que eu explico para os meus pacientes é que a base do protetor com cor, ele já funciona como um protetor físico, é como se fosse a nossa roupa, ele vai te proteger mais. Agora, as maquiagens, que é o protetor em pó, eu não acho que ele adere na pele de uma forma tão importante igual o protetor em creme. Então, sempre prefira usar o protetor em creme, mantenha uma rotina de cuidados com a pele, que você aplique o protetor em creme, ou aplique o protetor em gel e depois aplique a sua maquiagem em cima. Hoje a gente já tem um protetor em bruma, então na hora de reaplicar a cada 3 horas, se você tiver exposição solar, eu sei que é difícil, a mulher ela não quer tirar a maquiagem para aplicar o protetor em creme para depois maquiar de novo. Mas hoje a gente já tem um protetor em bruma que a gente pode usar por cima da maquiagem. Então essa reaplicação ficou mais fácil ainda.
Doutora, e a questão do protetor solar em dias nublados, ela também continua sendo fundamental, né? Diego, faça chuva ou faça sol. O que eu falo para os meus pacientes todos, o ultravioleta continua atravessando as nuvens. Então, a gente precisa usar o protetor solar, faça chuva ou faça sol. Lembrando que o UVA também atravessa o nosso vidro do carro, né, a película. E o UVA está mais relacionado ao envelhecimento. Então, a gente precisa reaplicar o protetor solar a cada 3 horas de exposição solar. Uma dúvida muito frequente que eu tenho no meu consultório é em relação à vitamina D. Que meus pacientes oncológicos todos perguntam, ai doutora, mas e a vitamina D? Eu tenho que me expor ao sol. Mas tudo na vida é um equilíbrio e na medicina também. Então eu falo para eles assim, pacientes com alto risco para câncer de pele são pacientes que eu faço a reposição da vitamina D oral. Porque eu não vou deixar esse paciente se expor ao sol novamente, visto que o sol foi o responsável pelo câncer de pele dele. Entendeu? Sim, então, sim. essa é uma discussão que a gente tem bastante. Eu continuo repondo a vitamina D, a gente sabe que a vitamina D ela é muito importante, mas para os pacientes com alto risco de câncer de pele, eu faço a vitamina D oral. Muito bem, doutora, tem aqui dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que indicam o seguinte: entre este ano e 2025 devem surgir a cada ano mais de 220 mil casos de câncer de pele não melanoma e cerca de 9 mil casos por ano de câncer de pele melanoma. Qual que é a diferença de um para o outro? Os carcinomas, né, que é o nosso dia a dia, carcinoma base celular, espino celular, é um câncer de pele que não vem do melanócito, que é uma célula que é responsável para a gente formar a pinta. Então, a pinta é o melanoma. Os outros cânceres que não vêm da pinta, que é uma mutação causada em outras células da pele, são os carcinomas, que é o mais frequente, tá? Então, o carcinoma base celular, ele corresponde a aproximadamente 80% dos nossos cânceres de pele. E o espino celular, o carcinoma espinocelular, quase 20%. O melanoma é um câncer mais raro, está em torno de 2,3% a 3% dos nossos cânceres de pele. Mas por que a gente fala tanto no melanoma? Porque o melanoma, ele pode matar. Então, o melanoma, a gente sempre tem que prestar muita atenção nas nossas pintas. Então, eu sempre falo isso, gente. Olha, após os 45 anos, poxa, não pode surgir pinta nova, né? Se a sua lesão, principalmente, estou falando em idade adulta, né? Se a sua lesão está mudando, se a sua lesão está sangrando, não é para a pinta sangrar, não é para a pinta ficar crescendo após os 45 anos, não é para ela ficar acumulando cores, isso não existe, né? Então, eu falo para os pacientes adultos e os meus pacientes idosos, se você tem alguma lesão que está mudando, que está coçando, que está ferindo, tem alguma coisa errada. Eu tenho um paciente, essa semana, chegou para mim no consultório, ele tem 70 anos. Aí ele falou que a espinha que está no rosto dele, surgiu uma espinha no rosto dele, e essa espinha já durava 3, 4 meses. Espinha num senhor de 70 anos? Aí eu falo, não pode. Então você vê, são coisas, são... A assim, juventude, doutora. É a juventude, 70 anos com uma espinha no rosto. E geralmente esses pacientes mexem, hein? Ele vira para mim e fala assim, exprimi, né? Saiu sangue, não saiu nada mais do que sangue. Então, ele era um carcinoma, né? Então, a gente tem que saber na vida que existem momentos na nossa vida. Então, principalmente após os 60 anos, é que surgem os carcinomas. São carcinoma base celular, carcinoma espinocelular. O melanoma, por incrível que pareça, atinge uma idade um pouquinho mais cedo, em torno dos 50 anos de idade. Doutora, e essa regra do ABCDE, o que é isso? Eu sei que é muito simples e pode salvar vidas, mas o que é exatamente, por gentileza? Diego, você sabia que até 72% dos casos, quem diagnostica uma lesão que é um melanoma, um câncer de pele, é o cônjuge, ou então um familiar? Olha Então, eu só. acho isso fascinante. Então, assim, meus pacientes viram, a maioria dos meus pacientes homens falam para mim, minha esposa viu uma lesão aqui nas minhas costas. E geralmente é o problema, viu? Geralmente é o problema. O que é a regra do ABCDE? A regra do ABCDE é uma forma que o médico tem como orientar o seu paciente a diagnosticar uma lesão como suspeita. E a partir daí ele vai procurar o dermatologista.
Então, é um mnemônico muito simples. A, de assimetria. Então, um lado da sua pinta é diferente do outro. B, de bordas irregulares. C, de múltiplas cores. E aqui eu estou falando mais de 2 cores, tá? Geralmente, as nossas pintinhas só tem 2 cores. Ou é um castanho, ou um castanho mais claro. Então, tem mais de 2 cores, é suspeito. D, de diâmetro, acima de 5 milímetros. Então, suas pintinhas grandes, a gente sempre tem que ficar de olho. E o E, na verdade, a regra era ABCD. O E entrou em 2005. O que o E está falando para a gente? É a evolução dessa pinta. E aí o E, na verdade, é o paciente. Então, olha, é muito importante você, paciente, que vai falar para mim o que está acontecendo com a sua pintinha. Então, ela está crescendo, ela está mudando de cor, ela está coçando, ela está sangrando. Então, é de evolução. Isso é super importante para o médico. Muito bem, excelente conversa. A gente está vivendo agora o Dezembro Laranja, que é o mês de prevenção ao câncer de pele. Dicas excelentes da doutora Fernanda Seabra, ela que é dermatologista oncológica da Oncoclínicas Brasília e gentilmente atendeu o nosso convite nesta manhã. Doutora Fernanda, obrigada por hoje, volte sempre. Muito obrigada, é um prazer. Até uma próxima oportunidade, doutora. 8h